Gente, coisas importantes que você precisa saber para utilizar o FUR. Primeiro, ele só vai funcionar dentro de um grupo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha face, eu gerei essa geometria aqui, ó. Ele não habilita para mim a opção, tá vendo? Mas se eu transformar isso em um grupo, ele habilita e agora a gente pode gerar esses pelinhos que vão simular a grama, tá? Uma outra coisa muito importante, se você tiver um grupo, dentro desse grupo, não funciona. Outro ponto importantíssimo, você precisa estar sempre aplicando o FUR na face branca, tá? E aí, galera, duas coisas que vocês podem estar utilizando. Ou uma textura básica sua, ou então uma textura do V-Ray. Eu gosto de usar a textura do V-Ray, eu acho que ela tem um tom bem legal. Então eu vou primeiro estar aplicando aqui essa textura. Você pode simplesmente abrir aqui, ó, essa abinha, e vir aqui em materiais. Então o que eu vou vir aqui é em ground, e dentro de ground a gente tem vários tipos de grama. Ah, Felipe, mas por que a gente vai estar fazendo FUR se a gente já tem a grama pronta aqui? Gente, essa grama, apesar de boa qualidade, ela não é a geometria da grama, tá? Ela é só textura. A gente poderia aplicar um displacement e tudo mais, mas isso fica muito pesado. Então, o que a gente vai fazer é utilizar essa textura aqui como base para a gente conseguir gerar a geometria. Então, eu vou puxar aqui essa grama e eu vou soltar na nossa abinha aqui, ó. A gente tem a nossa grama bonitinha. O que é interessante em vocês procurarem numa textura pro FUR, né? É uma textura que tenha variação de tonalidades, tá? Então, a gente tem aqui uns pedaços da grama que estão mais queimados, né? Um pedaço que está mais verdinho. E é isso que vai ser muito interessante na hora de gerar a sua grama. Então eu vou entrar aqui no bloco e eu vou aplicar para a seleção. Se vocês derem uma olhadinha no Asset Editor, o próprio material do V-Ray já informa que a gente tem um tamanho aqui. Então o que eu vou fazer vai ser vir aqui na bandeja padrão, em editar, e eu vou colocar esse tamanho de 200 centímetros, que é o tamanho correto dessa textura, tá? Isso é muito prático, porque aí você já tem essas definições certinhas. E agora, em cima disso, a gente pode trabalhar algumas coisas, principalmente para dar um brilho a mais na grama ou qualquer coisa desse tipo. Então eu vim aqui em reflexo e eu já vejo que esse material da grama não tem um reflexo máximo. É a primeira coisa que eu vou alterar. E dentro dessa textura, a gente tem essas variações em que o branco é mais brilhante e o preto é menos brilhante. A gente pode estar alterando isso aqui um pouquinho, tá? Talvez diminuindo um pouquinho esse contraste e aumentando um pouquinho essa claridade para a gente ter um pouco mais de brilho na nossa grama. Então é isso que eu vou fazer, vou deixar ela um pouquinho mais brilhante. Eu vou manter o Reflection Glossiness em 0,8, porque a gente não quer que esse reflexo seja muito nítido. E o Bump eu vou até deixar. Imagino que não precisa, mas a gente pode até deixar aqui. E a próxima coisa vai ser gerar realmente esse FUR, né? Então você vai clicar no grupo e vai clicar em adicionar o FUR. Tá pronto, ele já está adicionado. A geometria não aparece para a gente, porque isso é uma geometria otimizada, mas na hora que a gente fazer o render, ele vai estar aparecendo, tá? Eu vou diminuir esse FUR aqui só para a gente ter um teste mais otimizado, tá? Então eu vou renderizar aqui, vou desligar o progressivo, ligar o interativo e começar o render. Então aqui, ó, a gente já dá para ver que a gente tem esses pelos saindo aqui, né? Mas a gente também consegue ver que tá horrível. Isso é porque o parâmetro base do FUR, ele não é um parâmetro para você necessariamente gerar grama. Você pode fazer qualquer aspecto de pelo, né? Você pode estar utilizando o FUR. Então o FUR já vem com essa base aqui e a gente vai alterar para fazer ela ficar igual a uma grama mesmo. Então, se a gente vier aqui na aba de geometria, ó, a gente vai ver que o nosso FUR ele está aqui aplicado. E dentro desse FUR a gente tem diversos parâmetros. Vocês não precisam saber todos, porque o que a gente faz para a grama é muito simples. Então eu vou alterar aqui, principalmente a contagem por área, eu vou colocar um valor bem alto de 10. Só isso já vai dar um aspecto muito interessante de grama, né? Porque a gente já aumentou esse preenchimento e isso já dá, né, uma sensação muito melhor, olha aqui. Mas eu gostaria que essa grama fosse um pouco menor, então eu vou diminuir aqui um pouquinho no comprimento dela. Vou colocar metade. Uma coisa muito importante, isso é teste, tá? Isso é teste.
Vocês podem simplesmente copiar isso aqui que eu estou fazendo, mas é interessante que vocês saibam o que vocês estão mexendo. Se a gente olhar bem de perto isso aqui, dá para ver que essa grama ainda está meio esquisita. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou talvez aumentar um pouquinho aqui o thickness. Eu vou aumentar para 0,2. Eu consegui aumentar um pouquinho. Vocês estão vendo que o fur está puxando essa variação toda. E a próxima coisa que a gente pode fazer é mexer no taper. O que é o taper? Tá vendo que essa grama tá bem pontiaguda, né? Ela tá bem pontiaguda. Se a gente quiser dar uma impressão que essa grama é um pouco aparada, se eu colocar 0,5, vocês estão vendo que ela ficou, eu coloquei um valor muito alto, né? Mas vocês estão vendo que ela ficou um pouco mais cortadinha na ponta? Eu acho que esse aspecto aqui é um aspecto muito interessante. E aí, gente, vocês vão alterando aqui os seus parâmetros até vocês terem uma grama bem preenchida e compatível com o que vocês querem.